Inicialmente, leremos o verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele. Até que julgue a minha causa e execute o meu direito, ele me tirará para a luz e verei a sua justiça. Amados, vamos orar de novo, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre nós. Vou pedir ao nosso presbítero Tomazini que nos conduza nessa oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, querido Pai, gratos somos a Ti, Pai amado, por mais este dia que o Senhor nos concede. Neste momento, Pai querido, queremos pedir a iluminação da Tua palavra, Pai querido, que nós possamos ter entendimento da mesma e que o Senhor possa estar transmitindo através do nosso pastor tudo aquilo que nossos corações necessitam. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Amém. Amados, quando uma criancinha comete um erro no que está escrevendo, e ela observa e vê que errou, que não pode continuar, o que ela faz? Ela pega a borracha, apaga, para poder escrever da forma correta. Caso contrário, estará reprovado aquele exercício que ela fez. O seu tempo foi desperdiçado. Então é preciso tratar o seu erro. E o tratamento é esse: apaga e escreve de novo. A insistência em deixar como está vai implicar certamente em danos, em prejuízo. Assim, nós podemos ver a respeito do nosso pecado, que o nosso pecado gera dificuldades. E não espere da parte de Deus que Deus simplesmente ignore o seu pecado, porque não é isso que os professores responsáveis farão com um aluno que errou. Os pais responsáveis não podem simplesmente deixar de ver ou de tratar o nosso pecado. O pecado precisa ser tratado. E não podemos esperar da parte de Deus que Ele faça assim. A nossa vida é isso, estamos escrevendo. Se o que escrevemos é de caneta, é preciso pelo menos fazer uma rasura. Porque a informação não pode ser mentirosa. Ela não pode estar errada. A nossa vida é assim. O profeta Miqueias escreve para tratar desse assunto. O profeta Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. Então dá para você imaginar, Isaías foi uma das testemunhas quando o reino do norte, cuja capital era Samaria, chamado Reino de Israel, foi tomado pelos assírios. Cuja capital, qual é a capital dos assírios? É Nínive. Então é interessante notarmos esse tratamento, que as iniquidades de um, os pecados, as traições de um, muitas vezes punem aquele que tem aliança com o Senhor. Então o que é curioso nisso é que, se você pegar o profeta Isaías, ele fala a respeito de dois juízos de Deus. A primeira parte do profeta Isaías, ele está chamando Israel para uma reconciliação, porque ele vive no período em que o reino do norte se afasta definitivamente do Senhor, se podemos dizer assim, e por isso é tomado pelos assírios, pelos ninivitas, um povo de exército poderoso, de muralhas intransponíveis, um povo invencível aos olhos humanos. Toma o reino do norte, Samaria cai, e o reino do norte, os hebreus que se dividiram, se separaram como a parte norte de Israel, a parte sul ficou sendo chamada de Judá. Onde ficou Jerusalém, onde ficou o templo, e a parte do norte foi chamado de Samaria, Reino do Norte, outros nomes, Israel.
Então, quando Israel foi tomado, Isaías já estava vivo. Aconteceu em 722. Mas o profeta Isaías mostra esse exemplo e diz para o reino de Judá, que é a segunda parte do livro, que por causa das suas transgressões, Deus entregaria o reino do sul também, não na mão dos assírios, mas na mão dos babilônios, que eram vizinhos. Os babilônios tomariam, e aí Isaías, prevendo isso, mais de século antes de acontecer, Isaías previne que esse tempo viria. Miqueias está aqui, e curiosamente está entre dois profetas que profetizam contra Nínive. Primeiro Jonas, que vai lá e avisa que em 40 dias o Senhor destruiria a cidade. Porém, como aconteceu com o rei Ezequias, também contemporâneo tanto de Naum quanto contemporâneo de Isaías, mediante arrependimento, há perdão. A sentença completa é o seguinte: você vai morrer se não se arrepender. O rei Ezequias recebeu ele estava orando para que Deus o curasse de uma enfermidade, mas o seu coração era soberbo, até porque ele era um bom rei. Então julgava ele que o Senhor, comparado com os outros reis, que o Senhor não tiraria a sua vida. Está lá o rei Ezequias, ele está lá orando, e Deus responde pelo profeta Isaías. O profeta Isaías visita e diz para ele: o Senhor mandou dizer a você que a sua enfermidade é para a morte. Ele não vai responder às suas orações. Você vai morrer. E o profeta Isaías sai da cidade. Não pense que o Senhor mudou a sua sentença. Em Jesus nós sabemos que a sentença completa é o seguinte: você vai morrer, a menos que se arrependa. E foi o que aconteceu com o rei. O rei Ezequias vira o seu rosto para a parede, ora ao Senhor, reconhece que não merece viver, pede a Deus mais tempo para que ele possa, inclusive, corrigir erros que ele havia cometido. Aí faz sentido. O Senhor tratou o pecado. E não é por ser rei que ele estava isento do juízo de Deus, ou sofreria um juízo mais ameno. Deus para o profeta Isaías, volta lá e diz que ele vai ter mais 15 anos. Então o profeta Jonas faz a mesma coisa. Ele avisa que em 40 dias a cidade seria destruída. E isso foi desesperando o povo, porque o povo creu. Aí que está a questão da fé. Creu na palavra do profeta, creu na mensagem de Deus, mesmo sendo ninivitas. Eles sabiam das histórias do rei de Israel. E então os reis apregoaram jejum e até os animais jejuaram. De desespero, de medo de que o Senhor destruísse. Um jejum ao Senhor. E porque os ninivitas se arrependeram, Deus não os destruiu. Essa é a história do profeta Jonas, ou parte dela. Naum está depois. Os ninivitas voltaram a praticar o que era mal contra o Senhor, e o profeta Naum, aí já vivendo bem depois de Jonas, vem não como uma proposta de arrependimento. Ele vem dizendo a Israel: o Senhor destruirá Nínive com fogo e com água. E é interessante que as pessoas dizem: como que vai destruir aquelas muralhas que de altura tem mais de 30 metros? As ruínas estão lá para quem quiser ver, as ruínas de Nínive. E 3 carruagens podiam andar uma ao lado da outra no topo do muro. Então eram muralhas intransponíveis. E o profeta Naum disse que seria com fogo e com água, Deus destruiria. E ninguém, claro que deu crédito, ninguém se arrependeu como no tempo de Jonas. E aconteceu que os inimigos ficaram à espreitas, e quando desceu uma grande chuva, o rio subiu. Como o rio subiu, eles vieram de barcos e transpuseram as muralhas. Por causa da água que havia subido, eles conseguiram entrar na cidade, abrir os portões. E assim, Nínive foi invadida. Nínive foi destruída e puseram fogo na cidade. Como o profeta Naum havia dito, qualquer estudioso pode chegar às muralhas e perceber que não há obstáculo para o Senhor. Ele pode usar a mera chuva
para fazer com que os inimigos sejam destruídos. Miqueias, a primeira mensagem que ele está dando aqui é para o povo, para os seus inimigos. E a mensagem de Miqueias é que os inimigos não precisam se alegrar tanto com a sua derrota, porque se ele for colocado nas trevas, o Senhor será a minha luz. Para aqueles que têm aliança com o Senhor, nem mesmo o pecado consegue interromper. Daí a doutrina que os reformados têm ensinado, da perseverança dos santos, que na linguagem popular se usa uma expressão, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não significa que Deus não punirá o pecado do seu próprio povo, é exatamente o contrário. Mas diz que Deus não interromperá a aliança. Se ele estabeleceu aliança com Abraão, com Jacó, com Isaac, se ele fez aliança usando Moisés como mediador, se ele tem uma aliança com esse povo, pode ser que o Senhor faça o seu povo sofrer terrivelmente, mas nunca ele romperá a sua aliança. E é isso que Miqueias está dizendo ao povo, dizendo que se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito, ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Há uma coisa que faz um distintivo entre a doutrina cristã e as outras religiões, e até aquelas pseudo-cristãs que dizem que são cristãs, mas não abraçaram o perdão. O cristão entende o perdão de Deus. Perdão significa que Deus está tratando o pecado. Se Deus não estivesse tratando o pecado, a palavra seria absolvição. Então, às vezes, por falta de provas, a justiça absolve um homem que todos entendem que seja culpado. Isso é absolvição. Perdão é quando a justiça reconhece que você é culpado, você também reconhece que é culpado e, mediante isso, você não sofrerá a pena. Então, a pena de Israel devia ser muito grave, porque Deus trata o pecado, Deus não ignora. E ainda que talvez você pertença a uma nação em que os crimes não são devidamente punidos. Talvez você pertença, o seu caso não é esse, mas talvez pertença a uma igreja que resolveu que não vai disciplinar mais ninguém. Porque essa coisa é ruim, tratar o pecado. Então faz de conta que o pecado não existe, e isso é bom. E o pecado começa a permear a igreja, corroer seus princípios morais, e essa igreja vai ser uma sociedade para o mal. Ela é, algumas vezes, a igreja de Satã, em que todo mundo faz de conta que é de Deus e vive para o diabo a sua própria vida. Então é preciso tratar o pecado, tanto por parte da igreja, quanto por parte do Estado. E não pensem que Deus não será justo. Mas a questão é que nós incluímos uma palavra. Veja o que o profeta Miqueias diz: sofrerei a ira do Senhor porque pequei. Ele está reconhecendo o pecado. Então veja no verso 14 o que Miqueias diz agora ao Senhor. Ele diz: apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil, apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora. E aí o próprio Senhor diz: eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da saída da terra do Egito. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder. Porão mão sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. E continua então a profecia de Miqueias contra as nações que se levantavam para humilhar Israel. Agora, queridos, ora o louvor,
do profeta Miqueias, que está no verso 18. Aqui se trata do perdão. Diz no verso 18: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém para sempre, não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. O nosso Deus é Deus de aliança. Como diz no cântico, é Deus de promessa. E Deus que não é homem para mentir. Deus jurou que cuidaria desse povo. Cuidar significa tratar o pecado. Uma vez, queridos, uma jovem da igreja, que todos os presbíteros, os 10 presbíteros da igreja que eu pastoreava, viram crescer desde pequenininha. E essa moça cometeu um pecado. E por isso foi levada ao conselho. E o que eu percebi foi o seguinte: essa moça chorava tanto. Mas mais do que a vergonha, era a tristeza de ter decepcionado aqueles homens que doutrinaram e que foram exemplo de vida para ela. E foi uma das experiências mais comoventes, porque geralmente na reunião de um conselho, os presbíteros são obrigados a mostrar, e o pastor, a mostrar a gravidade do pecado que a pessoa cometeu. Se ela reconhece, então em seguida nós passamos para a lição 2. Que é mostrar como é grande o amor de Deus, a sua misericórdia e como Ele perdoa. Quando a pessoa tiver entendido a gravidade da sua falta. Só que com aquela moça, queridos, nós pulamos a lição 1. Ela estava sofrendo demais com o que havia com seu pecado. E por isso, chorou diante do conselho, mal conseguiu falar, mas pediu perdão. E o conselho em seguida resolveu não falar a respeito de como o pecado é feio. Preferiu falar de como é lindo o perdão de Deus. Porque a lição 1 ela já tinha entendido. Não vamos perder tempo. É o que aconteceu aqui, o profeta Miqueias disse: estamos sofrendo. É porque o Senhor está tratando o nosso pecado, não é que Deus não nos ame. Leia o capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, você vai ver que é essa expressão. Ele diz: se vocês estão sem correção, não deviam se alegrar. É porque vocês estão sendo tratados como bastardos e não como filhos. Se vocês são filhos de Deus, é normal que Ele use a sua vara. É motivo de alegria o ser tratado por Senhor com a sua vara. E aqui o profeta Miqueias está fazendo isso. Após falar a respeito do pecado, ele fala a respeito de perdão. É curioso, queridos, as palavras, porque muito da expressão, da filosofia, da maneira de ver a vida de um povo, é expresso na sua língua. O hebreu usa como exemplo para perdão, a palavra perdão vem da raiz da palavra cobrir. Então, o pecado é realmente feio e ele precisa ser coberto. Como o sangue da aliança cobria a tampa da arca e Deus passava a ser propício ao povo, por isso a tampa da arca, Deus passava a ser favorável, propício. Por isso a tampa da arca se chamava propiciatório. Quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram vergonha de si mesmos. Então o que eles fizeram? Eles se cobriram de folhas. Mas não foi suficiente. E Deus, depois de lhes dar a sentença, de lhes dizer: vocês vão ser expulsos do jardim, Deus faz roupas com peles de animais. O próprio Deus fez. E ele cobriu o corpo. Então veja que o hebreu tem toda uma coerência. Perdoar é cobrir a iniquidade. Já no Novo Testamento, Jesus nos fala a respeito de perdão na oração dominical. O ensino de Jesus é coberto, é recheado de expressão sobre perdão, mas a palavra grega para perdoar é deixar.
É mais ou menos, você vai andando no caminho e você não quer mais seguir com aquela carga. Então você põe à beira da estrada e deixa ela para trás. Você não vai voltar para buscá-la. Esqueça, siga o seu caminho. Então, a ideia de perdão para o grego é deixar. Esse é o termo que os evangelistas usam para falar de Jesus, que Jesus nos perdoou. O apóstolo Paulo. Portanto, queridos, se vocês andarem pela cidade, talvez algumas quadras, vocês vão encontrar igrejas que falam sobre perdão, mas não conhecem o perdão ainda. Porque estão esperando uma outra vida, na qual você vai pagar por tudo que você fez dessa, e vai pagando, na esperança de diminuir a sua dívida e depois ter aceito. Ou seja, Deus não perdoa. Deus castiga um por um. E todos terão que pagar pelos que fizeram. Se você andar mais um pouco, você vai encontrar uma outra igreja que vai dizer, não, Deus ama, Deus perdoa, mas você vai ter que passar pelo purgatório. O que é isso? Não, você tem que sofrer pelos pecados que você praticou. Só entra no céu quem merece. Nós, reformados, nós presbiterianos, dizemos, então ninguém entra. E eles dizem, não, os santos vão direto e outros vão para o purgatório, porque lá é uma câmara de tortura e você vai sofrer por séculos, sendo torturado para pagar os seus pecados. E aí o cristão verdadeiro diz, e a cruz de Cristo? É por isso que não haverá, queridos, uma outra encarnação para você poder pagar a dívida. É por isso que não haverá um purgatório para você ser torturado para pagar a sua dívida. O verdadeiro cristão crê na Bíblia e diz que Deus se esquece. Quando você se arrepende, Deus se esquece. Como que ele vai cobrar de novo? Se Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados, agora eu entendo o perdão. Perdão não é não punir o pecado. Perdão é punir o pecado em outro, em Jesus. Se Cristo, por sua bondade, olhou para mim e disse que morreria, mesmo sem eu merecer, isso se chama misericórdia. Aí, por sua misericórdia, ele prometeu que isso ia acontecer. Quando Jesus nasce de Maria, quando Jesus morre na cruz, quando Jesus ressuscita, ele está cumprindo promessas que ele fez no Antigo Testamento. É por isso que diz aqui que ele provará a fidelidade dele a Jacó e ele mostrará a Abraão a sua misericórdia. Porque os filhos de Abraão eram filhos da aliança. Esses não seriam punidos porque Cristo foi punido no lugar. Isso não significa que Deus não vai tratar o pecado. Então, se você tem pecado, dos quais você não pediu perdão, você tem errado com as pessoas à sua volta, você tem sido inconveniente naquilo que fala, na sua maneira de viver, tem às vezes sido agressivo, alguns podem até estar sendo violentos, seja lá o que for, que você na sua análise vê que a palavra de Deus te acusa. Então lembre-se do que está escrito aqui, que o Senhor perdoa a iniquidade, Ele é capaz de esquecer. C.S. Lewis diz aqui, isso é inacreditável. Como que o Deus que sabe todas as coisas se esquece? O Deus que conhece a história do mundo, tudo que ficou no passado, toda a eternidade, antes do mundo existir, Deus que conhece tudo o que virá, alguns fatos serão esquecidos. É por isso que Miqueias diz, quem, Senhor, é semelhante a ti? Que esqueces. E se Deus esqueceu? Se Deus lançou na profundeza do mar, quem sou eu para ir lá tirar o meu pecado? É por isso que eu sou contra alguns testemunhos. Tem gente que vem na frente, olha, no tempo que eu era do mundo. Quando isso edifica a igreja, até que vá lá. Mas muitas vezes o sujeito vem lembrar de coisas que Deus já esqueceu. Coisas que Deus lançou na profundeza do mar. E muitas vezes o culto acaba sendo sujo por todo aquele passado que Deus já lavou. Então essa questão de testemunho, preciso ter muito cuidado. Porque o que a gente fez é tão feio que muitas vezes não edifica o povo ouvir as coisas que eu fiz de errado e que Deus já se esqueceu. Então, queridos, Deus sempre trata o pecado. Só que como filho você recebe um tipo de tratamento. Aqueles que não são filhos, aqueles que não se arrependem,
Aqueles que não reconhecem a sua falta terão outro tipo de tratamento. E aqui então é dito exatamente isso, que o Senhor vai ter compaixão de nós, vai pisar as nossas iniquidades e vai lançar todos os nossos pecados na profundeza do mar. Mostrará a fidelidade a Jacó e a Abraão a sua misericórdia, a qual ele jurou aos nossos pais, desde os dias antigos. Você é filho da aliança. Então, borracha não vai conseguir apagar o que eu escrevi de errado na minha história. Mas no sangue de Jesus, tudo o que eu fiz foi apagado. Tudo o que eu vier a fazer será apagado, porque a aliança dele ele não volta atrás. Ele não é homem para mentir. Se ele prometeu, ele há de cumprir, e se ele falou, é certo que fará. Não é isso que diz lá no livro de Números? Então, queridos, que bom que o Senhor cobre a nossa iniquidade e deixa, e se esquece dela. Que bom que nós aprendemos o perdão de Deus. Que não precisaremos pagar pelos nossos pecados, porque Jesus já pagou o preço suficiente. Mas, diz Paulo aos Tessalonicenses, esta é a vontade de Deus para vocês, a vossa santificação. Eu tenho que viver de forma pura, porque eu fui comprado no sangue de Jesus. Eu tenho que valorizar a minha salvação e desenvolvê-la e ser uma pessoa justa, o mais parecido com Jesus que eu puder, e lutar por isso. Se preciso até sangrar por isso, diz a Epístola aos Hebreus no capítulo 12, na vossa luta contra o pecado não tendes resistido até o sangue. Nós precisamos resistir até o sangue, porque o pecado continua sendo grave e feio, não obstante ter o Senhor nos perdoado. Então lembre-se disso. O Senhor não passa por cima. Quando se trata do seu povo, até no seu povo ele trata do pecado. E encerrando com a palavra aos Hebreus, um versículo que às vezes a gente usa para evangelizar quem não é de Jesus, mas o versículo fala é para o povo de Deus. Já viram aquele versículo, uma expressão bíblica que diz: horrível coisa é cair na mão dos deuses vivos? Pois saiba disso, essa é uma frase dita para a igreja. Como eu citei aqui Hebreus 12, eu recomendo que os irmãos leiam Hebreus 12. A Epístola aos Hebreus nos traz essa expressão e diz o seguinte, que o juízo de Deus começa pelo seu próprio povo. E aí ele conclui dizendo, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Não é pelo fato de termos sido perdoados que Deus não tratará o nosso pecado. Então nós podemos arrepender, confessar. É por isso que confessamos todo o culto, porque aí o Senhor se esquece. Como diz João, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar ao Senhor, queridos.